Iniciamos o ano letivo de 2020 de forma presencial. Ficamos 20 dias letivos com os nossos alunos e fomos obrigados a interrompermos nossas atividades devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. No dia 13 de julho, no caso do Distrito Federal, retomamos nossas atividades pedagógicas, porém agora no modelo remoto, à distância, mediadas pelas tecnologias. Nossas obrigações como professores não mudaram e precisamos fazer registros, elaborar documentos, dentre os quais o relatório parecer descritivo do aluno. A partir de agora, vamos conversar sobre a construção desse documento, buscando alternativas coerentes que atendam ao novo modelo de ensino e aprendizagem. Para isto, vou mesclar conteúdos de um vídeo gravado anteriormente, onde falo sobre o documento em questão, com orientações, sugestões, indicações sobre o que registrar no relatório neste novo momento que estamos vivendo. Vamos lá? Todo final de bimestre ou final de trimestre, semestre, final de período letivo, os professores se deparam com esse momento de construção de relatórios. É o momento de falar sobre o aluno, de falar sobre as aprendizagens, sobre as dificuldades dos alunos durante determinado período. Mas, por mais que a gente esteja inserido na prática de redigir relatórios, muitos de nós ainda encontramos dificuldades quando chega nesse momento. Quando nós nos deparamos com o momento de fazer o relatório, geralmente nos vem à cabeça, geralmente nos vem à mente algumas questões tais como fazer o relatório? O que relatar? O que falar? Por onde começar? O que priorizar? A partir de agora, nós vamos tentar seguir alguns passos para chegarmos ao produto final, que é o relatório redigido, o parecer descritivo do aluno. Primeiro, para começar, é preciso conhecer o documento oficial que norteia esses registros, elaborado pela Secretaria de Educação, pois é a partir dele que vamos construir o documento do aluno. Toda Secretaria de Educação, municipal, estadual, distrital, elabora um documento, aquelas que seguem esse padrão, elaboram um documento falando sobre esse relatório, sobre esse parecer. Nesse caso, para nós, o documento será o último enviado pela Secretaria de Educação, que traz orientações sobre a avaliação das aprendizagens e registros escolares, tendo sempre em mente palavras e expressões como flexibilidade, coerência, coesão e justiça. Depois, é preciso conhecer e ter em mente o plano estratégico de retorno às aulas não presenciais elaborado pela escola. Quando nós formos construir o nosso relatório, o nosso parecer descritivo do aluno, nós precisamos conhecer o plano que a escola construiu para o retorno às aulas não presenciais. Toda escola precisa ter um plano. A escola que ainda não tem, ainda está em tempo de construir esse plano. Por quê? No plano de retorno, a escola vai colocar quais são as suas estratégias, quais são as suas propostas para a condução desse processo no modelo não presencial. A escola vai construir o seu plano conhecendo a sua realidade, tendo em vista o que os profissionais sabem sobre os alunos e sobre a comunidade. Nesse plano, a escola vai colocar questões como periodicidade de entrega das atividades, vai colocar estratégias em relação ao uso das ferramentas tecnológicas, a construção dos materiais que serão impressos e entregues aos alunos, as intervenções que a escola e os professores farão
com os alunos e com os responsáveis desses alunos durante as propostas de atividades pedagógicas, durante a condução do processo avaliativo, durante a condução das aquisições das aprendizagens. Então, é importante, eu vou construir o relatório, eu tenho que conhecer o plano estratégico da minha escola para o retorno às aulas não presenciais. O próximo passo é identificar as habilidades trabalhadas com o aluno. Nesse caso, as habilidades, os objetivos, conteúdos trabalhados com esses alunos precisam ser, desde o momento em que nós iniciamos de forma presencial, os 20 dias que passamos presenciais com esses alunos, o que nós trabalhamos? Quais habilidades, objetivos, conteúdos foram trabalhados com esses alunos até o momento não presencial, quando nós encerrarmos o segundo bimestre, no caso de quem vai construir o relatório semestral. Tudo isso precisa estar listado no relatório. Eu preciso dizer o que eu ofereci para o meu aluno. E aí, como nós temos 2 momentos, então o que eu ofereci a esse aluno nos 2 momentos precisa estar contido nesse relatório. Em seguida, eu preciso saber quem é o aluno sobre o qual vou redigir o relatório. E aí, nesse sentido, eu tenho a avaliação diagnóstica, a avaliação inicial. Quando nós formos construir o nosso relatório, eu preciso saber quem é o aluno sobre o qual eu vou redigir esse relatório. O meu aluno é o João, então é sobre o João que eu vou falar. E eu digo isso porque nós não podemos construir o relatório pensando em outros alunos. Eu não posso construir o relatório comparando o João com a turma, comparando o João com outros alunos. Eu estou construindo um relatório sobre o João, é sobre o João que eu vou falar. E em relação ao João, como foi a avaliação diagnóstica, como foi a avaliação inicial, o que eu fiz com o João, como foi que o João chegou na minha turma, inicialmente falando, quais foram as ações, quais foram as propostas e as intervenções que eu fiz com o João no início do ano letivo. Quais eram as principais dificuldades desse aluno e o que esse aluno já sabia. Então, quando eu inicio falando sobre a avaliação diagnóstica, a avaliação inicial, aqui também eu vou dizer o que esse aluno evidenciou como dificuldade. Quais eram as dificuldades do aluno durante esse processo da avaliação diagnóstica, durante esse processo da avaliação inicial. E o que ele já sabia. Porque, uma vez que eu estou construindo o meu relatório, eu não vou colocar no relatório o que o meu aluno não sabe, mas eu vou colocar no relatório aquilo que ele ainda não sabe, ou aquilo que ele ainda não sabia. Porque, como eu falei anteriormente, nós não vamos determinar, o aluno não sabe, o aluno não é. Ele ainda não sabe, ele ainda tem dificuldade. Então, nesse momento, eu apontei a avaliação diagnóstica, a avaliação inicial, o que eu fiz com esse aluno no início e, a partir disso que eu fiz, eu descobri aquilo que ele tinha como dificuldade e aquilo que ele já sabia. Quais eram as suas dificuldades e quais eram os seus conhecimentos já adquiridos. Ainda nesse momento, eu vou falar sobre os momentos e ou projetos de que esse aluno participou durante os 20 dias presenciais. Isso é importante porque eu preciso situar esse aluno agora naquele primeiro momento. Eu tive um momento presencial com esse aluno e isso é muito importante porque houve uma ruptura, quebrou-se um processo e nós retomamos depois o processo com esse aluno. Só que nós retomamos num outro modelo. Então, presencialmente, quando nós estivemos com esse aluno na escola, na nossa sala de aula física, o que foi que nós fizemos? De quais momentos esse aluno participou? Esse aluno participou do momento do projeto de inclusão.
da semana de inclusão. Esse aluno participou da semana sobre a água. Esse aluno participou do projeto de leitura tal. Esse aluno participou do projeto de produção textual tal. Eu vou dizer aqui sobre os momentos na escola em que esse aluno participou de determinadas atividades, de determinados projetos. Eu posso aqui dizer como foi a interação desse aluno durante esses momentos, de que forma ele se comportou, de que forma ele respondeu aos comandos, de que forma ele respondeu aos estímulos recebidos durante esses projetos, durante essas atividades, no modelo presencial que nós tivemos durante esses 20 dias letivos. Sobre o que eu devo falar no relatório? Primeiro, eu preciso identificar o meu aluno. Eu preciso dizer o nome do aluno, de onde ele veio, é um aluno repetente, não é um aluno repetente, é um aluno especial, se for especial, qual é a deficiência que ele tem, ou qual é o transtorno, a dificuldade que ele tem. Eu preciso dizer a realidade social que o meu aluno está inserido. Eu preciso apresentar o meu aluno nesse relatório. Eu preciso identificar essa criança sobre a qual eu vou falar no relatório. Também é preciso falar sobre as habilidades e conhecimentos trabalhados. Quando eu vou fazer o relatório, eu vou listar o que foi que eu trabalhei. Em língua portuguesa foram trabalhadas as seguintes questões. Produções textuais, ortografia, dentro da ortografia os dígrafos, gramática, sinais de pontuação, não sei. Nós precisamos listar o que foi trabalhado, quais foram as habilidades trabalhadas, quais foram os conhecimentos trabalhados durante aquele determinado período. Os avanços e as dificuldades nas principais áreas do conhecimento. Quando eu redijo o meu relatório, eu preciso dizer: o meu aluno, fulano de tal, avançou nessas áreas. Ele apresentou dificuldades nessas outras áreas. Em relação aos avanços e às dificuldades do aluno, nós podemos listar não apenas em relação às áreas do conhecimento, não apenas em relação ao português, à matemática, ciência, geografia, não apenas a isso. No ensino remoto, os nossos alunos estão lidando com algumas ferramentas tecnológicas. Nós produzimos materiais impressos, entregamos para esses alunos, orientamos esses alunos e os seus familiares quanto à entrega desses materiais. Então, nesse momento, em relação às dificuldades, nós vamos apontar também quais foram ou quais são as dificuldades desse aluno em relação ao uso das ferramentas tecnológicas. O aluno tem dificuldade em acessar a plataforma? E quais são as dificuldades? O aluno tem dificuldade em entregar as atividades na plataforma? O aluno tem dificuldade em fazer a entrega das atividades pelo WhatsApp? O aluno tem dificuldade em gravar vídeos, gravar áudios? O aluno não tem um acompanhamento da família e esse seria o motivo da dificuldade. O aluno não está conseguindo entregar as atividades no período combinado, no período estipulado. Então, essas dificuldades precisam ser apontadas no relatório. Porque a utilização das ferramentas tecnológicas, a realização das atividades na plataforma e entregue na própria plataforma e entregue pelo WhatsApp, ou a realização das atividades no material impresso e entregue também pelo WhatsApp ou também pela plataforma ou na escola, faz parte agora do novo modelo. E isso pode trazer algumas dificuldades, podem evidenciar algumas dificuldades desses alunos e nós precisamos mostrar isso, dizer isso no relatório. E já falando disso, eu preciso apontar as intervenções realizadas para minimizar as dificuldades identificadas. Então, eu identifico os avanços e também as dificuldades. Tendo identificadas as dificuldades, o que foi que eu fiz? Quais foram as intervenções do professor para minimizar essas dificuldades? Em relação ao ensino remoto,
Aqui eu vou apontar o que a escola fez para minimizar essas dificuldades. O que o professor fez para minimizar essas dificuldades. Por exemplo, nós podemos ter alunos com dificuldades em acessar a plataforma, mas essa dificuldade de acessar a plataforma é apenas uma questão de chegar, de seguir os passos até entrar na turma. Esses determinados alunos, determinadas famílias têm essas dificuldades. O que foi que a escola fez em relação a isso? O que foi que o professor fez em relação a isso? Foram tutoriais? Foram chamadas de vídeo pelo WhatsApp? Foi chamar esse aluno, esse pai na escola para entrar junto com ele na plataforma? O que foi que a escola fez? Esse é só um exemplo de dificuldade e um exemplo de intervenção. Depois, eu preciso indicar a continuidade do processo. Ou seja, eu estou no segundo bimestre, estou fazendo um relatório sobre o segundo bimestre. E aí eu já apresentei os conhecimentos que foram oferecidos, as habilidades. Eu já falei sobre os avanços, sobre as dificuldades. Já falei sobre as intervenções que foram feitas. E agora eu vou dizer, no terceiro bimestre ou para o terceiro bimestre, continuaremos com o trabalho assim, ou faremos um trabalho dessa forma, porque é preciso identificar essa continuidade. Não parou aqui no segundo bimestre. Então, vai ter uma continuidade e eu vou apontar aqui no relatório que continuidade será essa. E, por fim, as sugestões para a família, escola e professores. Em relação às sugestões que nós podemos fazer para a família, por exemplo, podemos sugerir que a família separe um espaço em casa para que o aluno realize as atividades. Podemos sugerir que a família crie uma rotina de acesso desse aluno na plataforma, crie uma rotina para que esse aluno realize as atividades impressas ou quaisquer outras atividades. O que eu vou sugerir para a família para se resolver problemas identificados, para se resolver dificuldades enfrentadas? O que eu sugiro para a escola? Eu sugiro que a escola faça reuniões com os pais desses alunos e mostre as peculiaridades da plataforma e mostre de que forma os pais podem acessar a plataforma, de que forma os pais podem enviar as atividades pelo WhatsApp, pelo e-mail, de que forma os pais podem se organizar. Qual é o papel da escola? Eu, professor, no meu relatório, vou fazer essas indicações. Isso foi sobre o que falar no relatório. Agora, no momento de redigir, sentei para redigir o relatório, o que eu preciso ficar atento? Primeiro, identificar, não esquecer de identificar o relatório. O relatório é sobre o João, e aí fazer toda essa identificação do João. Depois, considerar os destinatários. Para quem que eu estou redigindo o relatório? Eu estou redigindo o relatório para o pai? Eu estou redigindo o relatório para a escola? Eu estou redigindo o relatório para os professores? Estou redigindo o relatório para a Secretaria de Educação? E, na verdade, são todos esses atores que estão envolvidos no momento em que eu estou redigindo o relatório. Então, eu preciso pensar nesses destinatários. Porém, eu preciso utilizar a linguagem clara, simples, precisa e adequada ao público. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo para um professor, porque aquele aluno que hoje é meu, amanhã será de outro professor, eu também estou redigindo para um pai que muitas vezes não é alfabetizado ou é apenas um alfabetizado funcional, que não tem um repertório ampliado. Então nós precisamos ter cuidado. A minha linguagem precisa então ser clara e ser objetiva. Considerar o aspecto oficial do documento. Eu estou redigindo um relatório, eu preciso pensar, isso aqui é um documento, não é um texto qualquer que eu estou fazendo. Não estou escrevendo uma carta, eu estou redigindo um documento oficial. E isso precisa estar bem claro. Depois,
Observar ortografia, concordância, formatação. Isso também é sério. Eu estou redigindo um documento oficial. Se eu estou redigindo um documento oficial que vai ser direcionado a um determinado público e dentro desse determinado público existem diversos tipos de pessoas com diversos tipos de informação e conhecimento, então eu preciso ficar atento à ortografia. Primeiro, como professor, eu preciso me esmerar em escrever bem. Isso é fato. E preciso, nesse ato de escrever bem, fazer bem as concordâncias e estar atento à ortografia. Depois, redigir o documento, eu preciso formatar. Eu não posso apresentar esse documento de qualquer forma. Precisa ter uma formatação adequada para um documento. E aí vale a gente recorrer às normas da ABNT, questão de alinhamento, de margens, tamanho de letra, tipo de letra. A gente precisa ficar atento a isso, né? A construção dos parágrafos é uma questão importante que vai dar a estética do meu texto, do meu relatório. Depois, evitar palavras diminutivas ou no diminutivo. Quando eu estou redigindo o meu relatório, que é um documento oficial, eu preciso evitar falar, por exemplo, o meu aluninho não consegue lavar as mãozinhas sozinho. Eu preciso evitar esse tipo de palavra, porque ali é um documento. Eu falo assim quando eu faço isso quando eu estou falando com o pai, quando eu estou falando com o meu colega, quando eu estou falando com o próprio aluno, aí eu posso usar essas palavras no diminutivo, porque eu estou falando. Mas no momento de escrever, eu preciso me policiar quanto a isso. Utilizar verbos e expressões que indiquem processo. Eu não posso, como já frisamos, falar algo que determine sobre aquele aluno. Eu preciso frisar que há um processo. Então eu posso falar, o aluno ainda não, o aluno demonstra dificuldade, o aluno oscilou, houve uma alteração. Todas essas expressões indicam um processo, indicam que o processo está em continuidade. Depois, evitar repetições. Tanto repetições de palavras, quanto repetições de assunto. Eu não posso, lá em cima, falar de produção textual, aí aqui embaixo eu volto a falar de produção textual. Se eu estou falando lá em cima de produção textual, que eu termine lá o assunto produção textual. Se eu falei de comportamento lá em cima, que eu termine o assunto comportamento lá em cima. Evitar essas repetições, porque muitas vezes a gente constrói os relatórios e aí a gente sempre peca um pouco nisso. Eu falei uma coisa aqui e repeti a mesma coisa aqui embaixo, repeti a mesma coisa aqui no meio. Então a gente precisa evitar essas repetições. Evitar comparações. No meu relatório eu não comparo alunos, eu não comparo turmas, eu não comparo professores. Eu preciso evitar esse tipo de comparação. Eu estou falando sobre o João e é sobre o João que eu vou falar do início ao fim. Evitar as contradições. Em alguns relatórios, a gente encontra algumas contradições, e eu não estou aqui para criticar ninguém, não criticar nenhum professor, mas assim, a gente lê alguns relatórios, e isso eu estou falando para vocês só para a gente se policiar mesmo, que às vezes está, por exemplo, aqui em cima eu falei, o aluno é capaz de produzir textos de diversos gêneros que atenda o comando, que de fácil compreensão do leitor, do destinatário, não sei. Aí falamos muito bem. Quando chega lá embaixo, a gente diz que o aluno tem dificuldades em registrar suas ideias. Isso é contraditório. Se ele escreve bem um texto, ou se ele escreve bem textos de diversos gêneros, e que o leitor compreende o que ele escreve, eu não posso lá embaixo dizer que esse aluno tem dificuldades em registrar suas ideias. Isso é só um exemplo, existem vários outros exemplos que a gente se contradiz, né? Eu digo lá em cima, o aluno lê e interpreta sem dificuldades. Aí quando eu chego na matemática, eu digo que o meu aluno não consegue interpretar os problemas matemáticos. É contradição.
Não é porque eu estou falando da matemática que eu vou dizer que ele tem o problema de interpretação, porque lá na linguagem eu disse que ele não tem o problema de interpretação. Então aqui na matemática ele vai ter um outro tipo de dificuldade, não esse de interpretação. A gente precisa então ficar atento a isso para evitar essas contradições. E, claro, quando eu evito essas contradições, quando eu evito as repetições, eu sou coerente com o que eu estou dizendo, com as informações que eu estou apresentando sobre esse meu aluno. Então, e para finalizar, eu preciso fazer as sugestões para a família, escola e professores, que nós já falamos, eu preciso pensar nessas sugestões que eu vou passar, e também atividades, jogos, leituras, que trabalho nós fizemos ou estamos fazendo junto a esses alunos. São as intervenções. O que eu utilizei para fazer as intervenções com esse meu aluno? O que eu ofereci a esse aluno para vencer as dificuldades que ele apresentou. Então, no momento de redigir o relatório, eu preciso pensar em tudo isso que nós elencamos aqui. Em relação a essas atividades que eu, professor, estou realizando com meu aluno, agora no modelo remoto, o que eu tenho feito? Eu tenho gravado vídeos, eu tenho trabalhado com fotos, com áudios, com imagens com esses alunos, eu tenho feito reuniões no Meet, eu tenho atendido o meu aluno por telefone, eu tenho explicado as atividades para o meu aluno na própria atividade, utilizando alguns aplicativos, não sei. O que é que eu tenho proposto, o que é que eu tenho feito para alcançar o meu aluno, ou para que o meu aluno desenvolva determinadas habilidades, que o meu aluno adquira determinadas aprendizagens. O que foi que eu fiz, o que é que eu estou fazendo. Agora, vamos para a parte prática visível desse relatório. Como eu devo organizar o meu relatório? Qual é a estrutura que deve ter o meu relatório? Eu vou passar para vocês a estrutura que eu faço os meus relatórios. Existem outras pessoas que fazem de uma outra forma e, se vocês quiserem, podem buscar outras formas de se estruturar esse relatório. Aqui no primeiro parágrafo, eu posso colocar, então, a identificação do meu aluno, quem é esse aluno, e todas as informações pertinentes a esse aluno, se é um aluno novo na escola, se é um aluno que já estudava na escola no ano passado, se é um aluno repetente, se não é um aluno especial, é um aluno com transtorno, que aluno é esse? Aqui eu posso colocar aspectos sociais e comportamentais identificados lá no início, na avaliação diagnóstica, na avaliação inicial que eu fiz. Posso colocar quantitativo de dias presenciais que esse aluno participou. Posso aqui apontar a interrupção e por que o ensino presencial foi interrompido, quando o ensino foi retomado e em que modelo ele foi retomado, que no caso é um modelo não presencial. No segundo parágrafo, as habilidades e conhecimentos trabalhados. Nós recebemos da Secretaria de Educação o currículo reformulado, reprogramado, né? Nós tivemos lá o currículo organizado em semanas e com a definição de aulas por dia. Então, é isso que eu vou colocar no meu relatório, essas habilidades ou objetivos e conteúdos trabalhados com o meu aluno. E de que forma eu ofereci esses objetivos, de que forma eu ofereci esses conteúdos. Eu ofereci utilizando-se documentos Google, formulários, eu ofereci por meio de material impresso. Como o meu aluno recebeu esse conteúdo? Como esse aluno recebeu essa proposta? No terceiro parágrafo, eu vou colocar os avanços e as dificuldades, as intervenções realizadas e a indicação da continuidade do processo. Então, no terceiro parágrafo, eu vou dizer que o aluno compreendeu, que o aluno desenvolveu, que o aluno alcançou os objetivos. E vou dizer também que ele ainda está em processo de continuidade em determinadas áreas, não conseguiu com êxito alcançar determinado objetivo.
Nesse parágrafo, em relação ao avanço e às dificuldades, eu vou relatar aqui avanços e dificuldades também em relação ao uso das tecnologias e às entregas das atividades. Eu vou dizer de que forma o meu aluno lida com as ferramentas tecnológicas, quais as dificuldades que ele tem para lidar com essas ferramentas tecnológicas. Vou dizer as dificuldades que ele ainda tem em relação à entrega das atividades, sejam elas virtuais ou as impressas, a entrega física na escola ou a entrega virtual, e aí utilizando-se as diversas ferramentas. E as intervenções e indicações, as intervenções que o professor realizou, as ações que o professor fez, que o professor propôs, ou que conjuntamente com a escola o professor fez para minimizar as dificuldades ou para resolver as dificuldades desse aluno, e as indicações, o que o professor sugere para a família, o que o professor sugere para a escola, e o que o professor sugere para a sua própria prática nos próximos períodos. E a indicação da continuidade do processo, ou seja, para o próximo período, o que nós vamos fazer. No próximo período, o que nós vamos continuar fazendo, como o processo vai continuar. Isso eu vou colocar nesse terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, nós fazemos as sugestões. E aí, no quarto parágrafo, terminei o meu relatório, já falei tudo no meu relatório. Eu vou agora fazer as sugestões. Então, é isso. Nós ficamos por aqui com o nosso vídeo de sugestões do que nós podemos, de que forma nós podemos construir o nosso relatório. E eu vou disponibilizar lá no blog, Fazer Educação com Dário Reis, um modelo, um esqueleto de um relatório para que nós possamos seguir, tendo em vista todas essas orientações e organização que eu falei para vocês em relação à construção do relatório. E aí quem quiser, para facilitar o trabalho ou para nortear o trabalho, pode pegar esse modelo e a partir dele construir o seu próprio relatório. Então, muito obrigado, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Todas essas informações que eu passei para vocês estarão no blog Fazer Educação com Dário Reis. Eu vou deixar aqui no vídeo o endereço.